A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Teologia Home, a Bíblia em Lições. E dando continuidade ao estudo sobre o profeta Ezequiel, nesta aula nós vamos estudar sobre Israel e as nações. E se você não assistiu a primeira parte da aula, eu te convido aí a pausar o vídeo e voltar lá e assistir para você não ficar perdido e perdida aí totalmente sem contexto, é muito importante. Eu vou deixar aqui em cima um card do link dessa aula para que você possa assistir, ok? Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like aí, acionar o sininho e compartilhar com outras pessoas. Visita nossas redes sociais aqui ao lado, e lá eu posto assunto diferenciado, ok? Se você quiser se aprofundar mais no estudo da Palavra de Deus, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link oficial do curso Interpretação Bíblica de Gênesis e Apocalipse, bem como o link do vídeo que eu gravei falando a respeito desse curso. É um curso muito interessante e vai trazer crescimento espiritual para a sua vida. Não deixe de acessar para conhecer, ok? Vamos à aula. Israel e as nações. A primeira parte nós vimos sobre Deus e as nações. Agora nós vamos ver Israel e as nações. Vamos prestar atenção aqui no slide, que tem algumas informações interessantes para a gente observar. Quando Deus chama Abraão e lhe promete uma grande posteridade, inclui as nações na bênção prometida em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3. Define também para elas as consequências do seu relacionamento com Israel. Os que abençoarem Israel terão bênção, os que forem maldosos com ele sofrerão as consequências. Tudo isso se exemplifica nas mensagens proféticas às nações e sobre as nações. A missão de Israel no mundo ela é centrípeta, ou seja, existe uma movimentação interna, como também ela é centrifugal, ou seja, existe uma movimentação também externa. Tanto o início quanto o fim das Escrituras enfatizam a preocupação com as pessoas de toda nação, tribo, língua, povo, formando uma grande estrutura de história na Escritura. Gênesis 1:11 fornece uma visão geral das origens e da história primitiva de toda a humanidade. O Apocalipse termina o cânon como uma caixa em que os propósitos de Deus estão igualmente relacionados com toda a ordem criada. Só que um novo desenvolvimento ocorre em Gênesis capítulo 12 com o chamado de Abrão. Claramente relacionado aos tratos de Deus com as nações e colocado especificamente no contexto da desintegração da sociedade humana e dispersão das nações em Gênesis 11. O chamado de Abrão muda o foco de atenção de toda a ordem criada para a eleição e tratamento de Deus com o povo escolhido. Deus estabelece uma aliança com a nação de Abraão, no caso Israel, e por meio desse acordo unilateral, o Senhor descreve a maneira pela qual ele abençoará todos os povos. No restante do Antigo Testamento, existe um grau de tensão entre Israel e as nações, isto é, entre o fato da eleição de Israel e o conceito de missão mundial. Ao longo de sua história, Israel teve que lidar com a realidade de que ele estava relacionado a todas as nações por meio da criação e que Deus também o havia chamado para se separar delas. A aliança abraâmica, que dá a Israel um lugar exaltado no programa de Deus para o mundo, promete que Israel será um canal de bênção para todos os povos da terra, será um povo eleito, será concedido a eles bênçãos e responsabilidade, será dado ao seu povo eleito uma posição de poder e destaque no mundo. Israel será utilizado como uma nação serva para realizar seu plano para toda a humanidade. Tudo isso vai trazer tensões, ciúmes, perseguições e todo tipo de maldade e oposição. O primeiro grande movimento antissemítico ocorre no Egito nos dias de Moisés. O faraó escraviza a nação escolhida, depois tentou eliminá-la, ordenando a matança de todos os meninos que nascessem.
Os egípcios amaldiçoaram o povo escolhido e por causa disso foram amaldiçoados. Em segundo lugar, a outra tentativa de eliminar Israel aconteceu quando o povo estava sob o domínio persa nos dias da rainha Ester. O iníquo Amã queria acabar de vez com todos os judeus em todo o império. Quando a tentativa falhou e ele chegou em sua casa envergonhado, os seus sábios, Zeres e sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, perante o qual já começaste a cair, é da descendência dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairá diante dele. E caiu mesmo, amaldiçoou e foi amaldiçoado. A terceira tentativa ocorreu no século passado, quando Hitler e o governo nazista fizeram tentativa semelhante. Mataram cerca de 6 milhões de judeus, mas não conseguiram extingui-los. Sem dúvida, esse crime foi o motivo de serem vencidos na Segunda Guerra Mundial. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Ainda hoje, a palavra de Deus para Abraão continua sendo a mesma, ou seja, Israel continua sendo um sinal de Deus para outras nações? Sim? Não? Por quê? Terminamos aqui a segunda parte da aula e nesta aula nós aprendemos sobre Israel e as nações. Te agradeço muito por ter permanecido até o final desse vídeo, mas ainda não acabou. Na próxima aula nós vamos estudar sobre as nações nas profecias de Ezequiel. Mais uma vez eu te convido aí a se inscrever no canal, a deixar o seu like, acionar o sininho, compartilhar com outras pessoas, ok? Até a próxima aula na parte 3.